Às 13h15 da manhã, 6 pessoas foram assassinadas dentro de uma casa comum, numa rua tranquila de Long Island. Um ano depois, uma família se mudou para essa mesma casa, achando que tinha feito o negócio da vida. 28 dias depois, eles saíram correndo, deixando móveis, roupas, tudo para trás. E nunca mais voltaram. Só que essa não é a parte estranha da história. A parte estranha é que, quase 50 anos depois, gente que nunca falou publicamente sobre o caso está finalmente abrindo a boca. Um estúdio de Hollywood está preparando um novo filme sobre o assunto. E um dos filhos da família mais famosa do caso, hoje, um homem adulto, revelou detalhes que mudam a forma como a gente deveria olhar para essa história. Se você acha que já sabe tudo sobre a casa de Amityville, fica até o final, porque eu garanto que não sabe. Vamos voltar para o começo, porque sem esse crime, não existe história de assombração nenhuma. 13 de novembro de 1974, Long Island, Nova York, número 112 da Ocean Avenue. Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, pega um rifle calibre .35 e, durante a madrugada, mata os próprios pais e os 4 irmãos mais novos, enquanto todos dormiam. Nenhuma das vítimas acordou. Nenhum vizinho ouviu tiros. DeFeo primeiro tentou culpar a máfia, dizendo que um mafioso chamado Louis tinha invadido a casa. A polícia não comprou essa história por muito tempo. As evidências apontavam só para ele. No julgamento, a defesa tentou um argumento diferente, que Ronald ouvia vozes, que algo dentro daquela casa mandava ele matar a própria família. Não colou com o júri. Ele foi condenado por 6 acusações de homicídio em 2º grau e continua preso até hoje. Mas essa ideia de que a casa mandava fazer coisas não morreu com o julgamento. Ela só estava começando. 13 meses depois da chacina, George e Kathy Lutz compram a mesma casa. Pechincha. Pagaram bem abaixo do valor de mercado, sabendo perfeitamente da história do imóvel. Eles se mudam com os 3 filhos do casal, Daniel, Christopher e Missy, em dezembro de 1975. E é aqui que a lenda nasce. Em apenas 28 dias, a família alega ter vivido um pesadelo. Portas e janelas que se abriam e fechavam sozinhas, enxames de moscas fora de época, cheiros podres sem explicação, uma criança de 5 anos com um amigo imaginário, descrito como um porco demoníaco, e Kathy Lutz relatando a sensação de ser tocada por algo invisível enquanto dormia. Eles fugiram da casa em janeiro de 1976 e nunca mais voltaram, nem para buscar os pertences. A história virou um livro best-seller em 1977, escrito por Jay Anson, e depois um filme de sucesso em 1979. A partir daí, Amityville deixou de ser só um endereço e virou uma marca. Hoje, já são mais de 30 filmes usando o nome Amityville, a franquia de terror mais prolífica baseada num caso real da história do cinema. Antes de continuar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal Clube do Grito e compartilhe. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e apoia nosso trabalho. Obrigado! Só que, desde sempre, existe um contraponto forte para essa história. O próprio advogado de defesa de Ronald DeFeo, William Weber, chegou a admitir publicamente que ajudou a inventar boa parte da assombração junto com os Lutz, numa tentativa de reabrir o caso de DeFeo, alegando insanidade. E,
de quebra, lucrar em cima da história. Investigadores que entraram na casa depois, incluindo jornalistas céticos, não encontraram evidência física de nada sobrenatural. Moradores que viveram lá depois dos Lutz relataram décadas de vida completamente normal, sem qualquer fenômeno estranho. E tem um detalhe que pouca gente comenta. Daniel Lutz, um dos filhos, deu entrevistas ao longo dos anos com versões que mudam dependendo da época. Às vezes, reforçando o terror. Às vezes, contradizendo a própria mãe. Ou seja, mesmo dentro da família que viveu a história, nunca houve consenso total sobre o que realmente aconteceu. E é aqui que a coisa fica interessante para quem acompanha o caso há anos. Porque nos últimos tempos, novas peças entraram nesse quebra-cabeça. Primeiro, Christopher Quaratino, que era Christopher Lutz, o filho do meio da família, que tinha só 7 anos quando tudo aconteceu, quebrou décadas de silêncio e deu sua primeira entrevista longa e detalhada sobre os 28 dias dentro da casa. Diferente do irmão Daniel, que sempre foi mais midiático, Christopher praticamente nunca tinha falado publicamente. Ele contou não só o que lembra como criança, mas o peso de carregar a vida inteira o sobrenome ligado ao caso mais famoso de assombração da América, como isso afetou a família muito depois das câmeras irem embora. Segundo, e talvez o mais importante para quem gosta de True Crime, a Amazon MGM Studios confirmou que está desenvolvendo um novo longa-metragem sobre o caso, com direção de David F. Sandberg, o mesmo diretor de Shazam e do recente Until Dawn. Mais de 50 anos depois do crime original, Hollywood ainda não terminou de explorar essa história. E dessa vez, com um diretor conhecido por equilibrar terror com uma pegada mais elaborada de suspense. Terceiro, o debate sobre a origem do mito também ganhou fôlego novo. Documentários recentes revisitaram os arquivos de Ed e Lorraine Warren, os investigadores paranormais que ficaram famosos por inspirar o universo de Invocação do Mal, incluindo áudios nunca antes divulgados de George e Kathy Lutz relatando o que viveram. Só que essas mesmas produções deixam claro: a teoria de que a casa foi construída sobre um cemitério indígena, um dos pilares da lenda, nunca foi comprovada. E segue sendo questionada por historiadores até hoje. O que isso mostra é que o caso Amityville não é uma história congelada no tempo. Ela continua sendo reexaminada, recontada e questionada. E a cada nova voz que aparece, como a de Christopher, a linha entre fato e lenda fica ainda mais difícil de traçar. E a casa? Ela ainda existe. Fica de pé até hoje na Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Só que o endereço oficial foi alterado justamente para afastar curiosos e turistas obcecados pelo caso. As famosas janelas em formato de olhos, que viraram símbolo visual da franquia de filmes, foram removidas em reformas ao longo dos anos. Hoje é uma residência particular, normal, com moradores que só querem ser deixados em paz. No fim das contas, Amityville é o tipo de caso perfeito para a gente nunca conseguir fechar. Tem crime real, motivo obscuro, gente que provavelmente mentiu, gente que talvez tenha vivido algo genuinamente inexplicável e uma indústria inteira construída em cima da dúvida. Talvez a pergunta certa nunca tenha sido: a casa é assombrada? E sim, por que essa história continua voltando, mesmo depois de 50 anos? Deixa nos comentários. Você acredita mais na versão do crime real? Ou acha que tem algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? Se você curte esse tipo de conteúdo,
já ativa o sininho, porque tem caso novo toda semana por aqui.